Mateus capítulo 16, aqui ó, tá aqui a prova, ó. Mateus capítulo 16, vocês vão abrir comigo no versículo 13 em diante. Se a microfonia não tirar, eu prego com o microfone mesmo na mão, homem santo. Pode ficar tranquilo, eu sei que não é fácil esse microfone aqui não. Ok, se precisar eu estou aqui já, acho que já deu, né? Ó, o homem aí resolveu. Aleluia. Tá achando que Simões é profissional, meu irmão. Gênesis, Mateus capítulo 16, versículo 13. Vai conseguir? Ótimo, glória a Deus. Eu vou pregar sobre pedra. Eu vou ministrar aqui, espero que você tenha revelação da parte do Espírito, assim como eu tive. A Bíblia diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Para nesse versículo aí que eu vou continuar lendo. Perceba, o Senhor ouviu o que as pessoas falavam, mas Deus estava interessado era que os discípulos falavam. Muitas pessoas vão falar da gente, a questão é o que as pessoas conectadas a nós dizem ao nosso respeito. Muitas pessoas vão falar a respeito de você, muitas pessoas talvez vão te condenar, muitas pessoas vão falar é profeta, é isso, aquilo, mas a questão é, e as pessoas que são realmente conectadas na sua vida, pessoas que realmente têm vínculo com você, o que essas pessoas realmente falam a seu respeito? Eu vou te contar uma coisa, irmãos, você pode falar muito para muitos, mas quem é chegado sabe realmente quem você é, porque tem vínculo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu posso falar muita coisa aqui no púlpito, mas a minha esposa realmente me conhece. Eu posso só encenar alguma coisa aqui, mas os meus filhos me conhecem. Eu posso falar alguma coisa aqui, mas os discípulos, Paulo, os pastores, realmente me conhecem. Por quê? Sabe quem eu sou quando eu saio daqui. Então o Senhor pergunta: mas vocês que andam comigo, vocês que são apóstolos, discípulos, vocês que caminham numa medida mais próxima que os demais, o que vocês dizem ao meu respeito? Sabe por quê? Deus ali naquele momento está querendo mostrar o seguinte: o que os outros vão falar mesmo. O que me importa é você que está conectado comigo, você que vive comigo no dia a dia, você que ouve os meus ensinamentos, você que caminha lado a lado, eu quero saber de você. Não preocupe com pessoas distantes, irmãos, dê testemunho sempre, mas a questão é, pessoas do seu lado sabem realmente quem você é. Esses dias uma pessoa falando: eu vejo meu marido fazendo isso, eu vejo meu marido fazendo aquilo, mas eu não vejo meu marido realmente praticando o que ele fala. Eu falei: uau, agora a gente tem um problema, porque a gente pode esconder de muita gente, mas de gente chegada você não consegue esconder realmente quem você é. Vocês estão me entendendo? E a palavra de Deus continua dizendo: mas respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro chega no ápice da revelação que até agora ninguém tinha tido. Ele tem uma experiência agora, e ele não está falando da carne, ele está falando movido do Espírito. E a Bíblia continua dizendo: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados é Simão Bar-Jonás, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu te revelou isso. Também eu te digo que tu és Pedro. Algo aqui acontece muito poderoso. A revelação correta te leva a mudar de posição. A revelação correta, você deixa de ser um simples Simão e se torna agora Pedro, pela afirmação de Cristo. Todas as vezes quando você tem a revelação correta, quando você tem a inspiração do alto, você muda de posição, você muda a sua percepção, e ela é reconhecida por Cristo. Então todas as vezes que você tem uma revelação dada por Deus, você vai para um novo nível de posição, e isso é reconhecido por Cristo. Olha, você entendeu da parte de Deus, então eu te falo, você não é só Simão, você agora é Pedro. A revelação correta te muda de posição, a revelação correta te muda de situação. Olha o contexto. E o que significa Pedro? Pedro significa pedra. Pedra.
E todo esse contexto aqui vão ser mencionados 3 pedras, aonde até eu vou chegar. Então, Pedro, com a revelação correta, pedra. O que é pedra? Pedra serve para ser uma sustentação. A pedra serve para ter apoio. A pedra é algo que traz consistência. A pedra, então, ela é colocada em lugares estratégicos para você dar firmamento. Então, isso é pedra. Isso tudo com base em quem? Revelação correta te leva a uma posição correta. Uma revelação correta, você muda de posição. Não é mais Simão, agora é Pedro. Então, pedra. Você é pedra, Pedro. Versículo 17. 18. Também eu te digo que tu és Pedro. E aí agora, há um trocadilho aqui, muitas pessoas fazem confusão. Algumas pessoas consideram, não, mas está falando de Pedro. Não, Deus agora está falando sobre ele mesmo. Agora, ele diz, e sobre essa pedra, mas ele está falando dele, sobre a rocha. Quem é a rocha, irmãos? Dita lá em 1 Coríntios, sobre, nós fazemos edificação sobre a rocha. Rocha fala de Cristo, né? A Bíblia diz em Mateus também que os ventos fortes verão onde você foi edificado, se sobre a areia ou se sobre a rocha. Então Deus está mostrando para ele, para todos, para os seus discípulos, que ele também agora, ele é a rocha. E ele continua dizendo, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Volta lá, pode deixar lá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Pode continuar. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele Cristo. Aí agora a gente vai continuar lendo aqui no versículo 21. Vamos continuar no 21. Desse tempo, vamos lá, 21. Desde esse, está aparecendo alguma coisa que eu não consigo ler aqui? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Versículo 22. Aqui agora aparece uma outra pedra. A Bíblia diz, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra. Engraçado, só que agora a pedra que teve a revelação de Deus, agora se torna pedra de tropeço. Como que pode isso? Como que alguém começa com uma pedra, com revelação, tu és Pedro, traz firmeza, você teve discernimento do Espírito, e agora, no mesmo contexto, não mudou o contexto, ele termina ouvindo agora que ele é pedra de tropeço. Como que uma pessoa, a mesma pedra edifica e depois se torna de tropeço? Como que uma pedra, ela é aprovada por Deus e aprovada por Cristo, revelação do alto, mas depois se torna uma pedra que fala coisas naturais, sem discernimento, coisas da alma, sem discernir do Espírito. E é engraçado, é a mesma pessoa, não entrou uma outra pedra, é a mesma pedra, é a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo, é o mesmo discípulo. Ele é aprovado, segundos depois reprovado. Ele é pedra, força, estabilidade, depois pedra de tropeço. Mesmo homem, no mesmo momento, com a mesma pessoa, aprovado, reprovado. Sobre isso que eu quero ministrar sobre você, para que a gente não venha ser hoje uma pedra aprovada e amanhã ser uma pedra reprovada. Que a gente não venha ser hoje uma pedra que tem revelação do alto e depois caminhamos para uma pedra de tropeço. E aí eu quero mencionar por que isso acontece muitas vezes conosco. Eu vou mencionar algumas. O que é profecia? Falar as coisas do alto sobre a terra. Palavra profética, ela não vem para te pegar de surpresa. Palavra profética vem para confirmar o que Deus já colocou no seu coração. E aí presta atenção, Pedro agora, ele ouve uma palavra profética. Tu és Cristo. Mas aí vem o perigo, irmãos. Nós às vezes queremos adicionar coisas do Espírito e terminamos na alma.
Nós falamos coisas do alto e terminamos na carne. Nós começamos palavras proféticas que provêm de Deus, que surgem no coração de Deus, mas nós acrescentamos coisas naturais. Eu acredito em profecia, irmãos. Eu acredito em profecia. Eu acredito quando você ouve do Senhor, mas qual que é a linha fina nossa? É não saber o momento de encerrar a palavra profética. Nós parece que queremos acrescentar coisas, nós queremos atribuir coisas, nós queremos colocar coisas que Deus não colocou. Conheço uma pessoa, estava lá no Brasil, essa pessoa ela só faz tudo se tiver uma palavra profética, mas é assim, ó, você vai alugar sua casa, nossa, alguém foi e me ligou, falou que eu ia alugar minha casa. Sim, ele não consegue mais, as coisas já não caminham mais, tudo tem que ser muito assim, extravagante, extraordinário. Eu falei para ele, olha, eu acredito em palavra profética, mas o que você está fazendo já está recebendo coisas que são da carne. Há um momento que você tem que discernir qual é o limite da palavra profética, porque você sai da pedra viva, da revelação plena e se torna pedra de tropeço, porque nós acrescentamos coisas que não vêm do Espírito muitas vezes. Nós acrescentamos na palavra profética coisas que Deus não mandou. Nós acrescentamos e falamos coisas que Deus não expôs para a gente, porque fica mais bonito agora. Não, eu vou acrescentar isso, porque isso aqui dá um charme. Não, isso aqui talvez, sabe, tem discernimento, porque você pode começar como pedra viva e depois terminar como pedra de tropeço. A sua palavra profética, você tem que ter discernimento. A que ponto vai? Da onde que veio? A qual é o limite para encerrar? E às vezes, irmãos, não se sinta acusado. Quando você ouvir do Senhor, eu vou te contar uma experiência. Certa vez, Deus falou ao meu coração, eu lembro da cena, eu estava dentro da sala de abate, sangue para tudo quanto é lado. E geralmente não é um ambiente que você ouve palavra profética, geralmente é um ambiente de louvor, se ajoelhado, né? Mas sangue para tudo quanto é lado, espirrando sangue, serrando boi, corta boi, pesa boi, cai boi no chão, se arrastando, vai boi lá para a inspeção, aí vem um cifre olhando, aí você fala, mas esse é um lugar que tem palavra profética? Fala, irmãos, Deus deu, ué. Aí eu estou lá, você vai falar ao meu filho tais palavras, e eu falei, poxa, mas ele já é um pastor, ele já é reconhecido, quem sou eu? Estou olhando boi aqui, não estava nem orando, o Senhor, estava nem orando, o Senhor manda eu dar uma palavra profética dessa, Senhor. E aí mas então eu vou falar, né? Cheguei na pessoa muito assim, tímido, muito constrangido, né? Falei, irmão, pastor, eu queria te falar algo. Pode falar. Pastor, Deus manda te falar uma palavra, 2, 3, estou contando aqui a frase, cuidado com o ativismo. Foi essa a palavra que eu dei para ele, cuidado com o ativismo. Pronto, saí, aliás, na mesma hora fiquei olhando para ele, assim, veio de Deus, mas eu não quis acrescentar nada mais, Deus só falou isso, cuidado com o ativismo. E aí a nossa tentação é de fazer o quê? É porque eu estou vendo que você está trabalhando muito, cuidado com isso, olha o que você está fazendo. Não, fale o que Deus tem, não acrescente uma vírgula. E aí eu fiquei olhando para ele, falei, vai testificar. Ele olhou para mim e falou assim, não testifica nada. Irmãos, eu queria mudar, acho que é por isso que eu vim para os Estados Unidos. Foi por isso que eu vim para os Estados Unidos. Irmãos, eu fiquei tão constrangido, eu falei, Deus, eu não pus uma vírgula a mais do que o Senhor mandou. Eu não quis convencê-lo, porque às vezes a gente libera uma palavra profética, mas quer convencer a outra da palavra profética. A gente quer ter a certeza que a palavra profética vai se cumprir. E a gente fica, parece que assim, ei irmão, me conta, aquela palavra já aconteceu? A gente fica refém, olha, deixa eu te contar, quem faz é Cristo, seu papel é falar, não acrescente nada, se Deus fizer ele é Deus, se Deus não fizer ele é Deus, amém? Pastor, mas não foi Deus que mandou? Eu falei, foi. Irmãos, eu tenho certeza, mas o irmão falou que não era da parte de Deus. Aí eu fiquei mal, falei, mas Senhor, é aí que entra o perigo. Nós queremos fabricar, porque nós falamos, ou a gente às vezes fica com vergonha, e se não acontecer? E se não for? Já passou por isso? E aí você fica querendo, não, e aí você fica depois procurando o irmão para depois contar o testemunho. Não, irmãos, eu liberei uma palavra profética no irmão, para o irmão, e olha, eu quero te contar, aconteceu, irmãos. E quando acontece, você vira profeta.
Eu já ia contar outro caso, deixa eu só terminar isso. Aí, irmãos, tá bom, eu fiquei mal, irmãos, fiquei acusado. Falei, Deus, eu não pus nenhuma vírgula, Senhor, eu sei que foi do Espírito. Mas sabe que depois eu percebi? O irmão que estava envolvido, o pastor que estava envolvido com tanto ativismo na vida da igreja, ele deixou algumas coisas que ele estava envolvido, mas ele não falou para mim, mas dentro de mim, como é que eu fiquei? Sou profeta. Mesmo que ele não tenha falado, eu sou profeta. Sabe, irmãos, o profeta fala o que Deus manda, não precisa acrescentar nada. Qual foi o problema de Pedro? Ele quis falar, mas ele não discerniu de onde que vinha, e o que estava vindo era de Satanás, não era de Deus. Quantas vezes nós falamos coisas do Espírito, tu és Cristo, e aí depois a gente vai para o outro lado, ouve a voz do inimigo, não Senhor, poupe a você mesmo. Quantas vezes nós erramos, irmãos? Eu estou contando aqui as vezes que eu acertei, não vou contar as vezes que eu errei também não precisa não, mas quantas vezes eu vi que eu movi no Espírito, mas quantas vezes eu falei, meu Deus, se tivesse aqui agora, tivesse uma câmera aqui no mundo espiritual, só ia escorrer sangue, porque eu fui carnal aqui agora, não teve um pingo de discernimento. Eu te falo, problema de Pedro, não teve discernimento. Vou te falar uma segunda situação aqui, nesse contexto. Como que uma pedra hoje, Pedro é aprovado, tu és Pedro, e depois ele se torna pedra de tropeço? Quero te contar, o ego. Como assim o ego? Ué, irmãos, ele chegou, foi aprovado na frente dos discípulos. Imagina você estar no lugar, e você faz algo, e o pastor Paulo olha para você e fala, meu irmão, você foi aprovado. Todo mundo olha para você e fica assim, você vai sentir como? Poxa, eu sou o máximo. Nossa, não tem ninguém igual a mim. Quando você é aprovado, como é que você fica? Eu fico, irmãos, eu vou te contar, esses dias eu estava lá em casa, a energia acabou. Aí eu falei, essa energia só volta amanhã. E o profeta aqui, aconteceu, só voltou no outro dia. Aí eu estava na cozinha, tudo escuro, eu falei, vai voltar agora. Irmão, gente de Deus, até eu fiquei com medo. A luz acendeu, na hora que acendeu eu já levantei o dedo e falei, eu sou profeta. Na hora, irmãos, eu me senti o máximo. Quando você é aprovado, como que você se sente? Pedra, aprovado. Só que o ego agora de Pedro não deixou ele ficar com a boca calada. Falou, já foi aprovado uma vez, agora eu arrebento de novo na frente dos meus amigos. Quer ver? Senhor, e a palavra dele, como é que foi? Poupe a ti mesmo, Senhor. Não é uma palavra gostosa? Olha, pastor Paulo, você está trabalhando tanto, olha, poupa a ti mesmo. Ele quis ser aprovado. O ego de Pedro ali quis outro reconhecimento. Às vezes nós caminhamos assim, nós somos aprovados, mas o nosso ego quer aprovação constante. O nosso ego quer ser reconhecido constantemente. O nosso ego quer ser reconhecido por todos. E aí, irmãos, quantas vezes nós entramos em problemas na nossa vida? Obrigado, meu irmão. Porque nós caminhamos de forma que o nosso ego quer reconhecimento. Eu fui aprovado uma vez, agora eu vou de novo. Já fui exaltado. Como que você acha que ficou os discípulos quando só Pedro ouve aquilo? Os discípulos ali perto ali de Pedro, de Jesus, falam, nossa, Pedro agora arrebentou. Aí na hora que Pedro fala de novo, os discípulos olham aquela cena e falam, não é possível, de novo? Mas eu vou te contar um negócio, irmãos. O ser humano é muito competitivo, competição é do inferno. Vou ser honesto com você, irmãos. A primeira vez, como é que você acha que os discípulos ficaram perto de Pedro? Rapaz, mas eu tinha que ter falado isso. Eu que tinha que ter falado isso. Não, eu precisava disso. Mas na hora que Pedro tomou a lapada, como é que ficaram os discípulos? Toma, fica calado, rapaz, viu? Sabe, irmãos, eu quero te contar, nós temos isso dentro da gente, não fica rindo só de Pedro, não. Não fica rindo só de Pedro, não. Nós temos isso, uma necessidade de reconhecimento constante. A nossa alma é frágil, a nossa alma sabe, há um contexto que a gente vive, parece que a gente tem uma necessidade de afirmação dos outros. Eu quero te contar,
Fale o que provém do Senhor. Tenha revelação do Senhor. O Senhor no tempo certo te reconhecerá. Sabe por que Ele te reconhece? Porque Ele sabe que você tem feito é para Ele. Então se é para Ele, no tempo certo Ele te reconhece. Não fique buscando a aprovação das pessoas, isso cansa. O tempo inteiro tem que provar que sabe, provar que tem, provar que falou, provar que conhece as pessoas, provar que é o melhor em tudo. Você não tem essa necessidade. Tenha a revelação correta, você vai ter posição elevada. Mas cuidado, se você busca isso constantemente, vai acontecer como Pedro. Vai acontecer como Pedro. O ego realmente tirou ele do propósito, tirou ele da circunstância. E como que uma pessoa dessa vive? Em busca o tempo inteiro. E Pedro, nós conhecemos ele fala demais, ele não mede, ele não avalia. Isso aqui vem para o terceiro ponto. Sempre em Cristo, faça avaliações do que você vai falar. Tem momentos que você tem que ficar calado. Tem momentos que o melhor é você ficar calado. Não é falar o tempo inteiro não. Olha, não tem muitas coisas poderosas. Eu vou te falar, eu não acredito que o silêncio resolve os problemas. Tanto é que esse foi o erro de Adão. O silêncio dele mostrou a ausência. Mas há momentos que você tem que silenciar, porque Deus tem que falar, irmãos. Mas nós queremos ser Deus às vezes, nós queremos falar para as pessoas, nós queremos manipular as pessoas, nós entramos em muitos problemas, nós damos opiniões demais para as pessoas. Tem momentos que você tem que ficar calado, ninguém te pediu opinião nenhuma, ninguém te perguntou nada. Há momentos que você fica, pastor, mas eu estou vendo. Deixa Deus operar na vida da pessoa. Você quer ser Deus, você quer falar o tempo inteiro, você quer manipular as pessoas, você quer o tempo inteiro emitir opiniões as quais Deus não te pediu. Deixa eu te contar uma coisa. Deus acabou de falar comigo. A primeira aprovação de Pedro, Jesus perguntou: e tu? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou a opinião deles? Pode falar sim. Mas na segunda vez, Jesus perguntou a opinião deles? Não. Nós às vezes entramos em coisas que Deus não pediu opinião nossa. Nós entramos na vida das pessoas insistindo em coisas que nem Deus invade. Quando Deus fala isso, que sua porta e bato, o Senhor está falando: olha, se você abrir, entrarei, cearei com você e você comigo. Mas nós insistimos em fazer parte de coisas que Deus não nos colocou. Nós insistimos em fazer parte de coisas que Deus não tem para nós. Não entre aonde Deus não mandou. Não opine onde Deus não te perguntou. Fica calado. É difícil aceitar isso, porque parece que a gente o tempo inteiro tem que ser Deus na vida das pessoas. Eu expresso Deus, eu não sou Deus. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Quando eu quero fazer além do que Deus está fazendo, peraí, tem alguma coisa errada. Se nem Deus está invadindo, se Deus está dando tempo, se Deus está esperando, por que eu estou querendo ser isso? E aí uma hora você toma: afasta de mim, arreda de mim, porque você não cogita de coisas do alto. Posso falar agora os meus erros? Não vai sair na edição, porque eu vou mandar editar. Só vai vir a parte boa, que eu sou aprovado. Uma vez, uma irmã queria mudar para São Paulo, e eu lembro, eu era recém-convertido, e aí eu falei para essa irmã: vai não, fica aqui, para que você vai para lá? Sabe o que eu ouvi dessa irmã? Arreda de mim, Satanás. Edita isso aqui em nome de Jesus. Edita aqui, porque aqui é profeta do alto, aleluia. Eu tomei uma ré da Satanás, mas no nível mais alto que teve. Pergunta para mim o que a irmã fez. Foi. Pergunta o que aconteceu com a irmã, pergunta. Casou, constituiu família e mora até hoje em São Paulo. E o carnalzão aqui?
arreda Satanás. Pedra aprovada, depois me torno pedra de tropeço. Entrei aonde não fui chamado, falei o que não cogitava do céu, falei das coisas que cogita do alto. Olha o perigo, irmãos. Cuidado com o ego, cuidado em você não encerrar a palavra profética, cuidado com a necessidade de aprovação o tempo inteiro. O que é que Pedro está procurando? Aprovação o tempo inteiro. Essa maneira de falar tem a ver com a personalidade dele, tem a ver com a personalidade que quer ser aprovada o tempo inteiro, o tempo todo. Eu conheço gente que entra onde não foi chamado, opina onde não tem que emitir opinião, Deus não está perguntando, sempre te questiona, sempre tem uma avaliação diferente, sempre. Irmãos, tem hora que você se cala e só segue a direção, segue. Ah, mas tudo tem que trazer uma explicação. Não tem. I'm so sorry. Tem coisas que você só segue o Espírito. Eu sinto no meu espírito, eu vou seguir o meu espírito. Não entre onde você não foi convidado, meu irmão. Desculpa falar isso, mas isso é importante. A pedra aprovada se torna pedra de tropeço. Eu quero te ensinar aqui hoje para você medir a sua torre, para ser aprovado. Eu não quero caminhar com você e ver que você vive nessa gangorra, nessa instabilidade da alma, na instabilidade das emoções, na instabilidade da aprovação, do reconhecimento, sabe, de opinar e criticar e avaliar diferente. A pedra aprovada se torna pedra de tropeço. E Deus sabia disso, irmãos? Jesus sabia? Sabia. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus poderia, na hora que Pedro começou a falar: Pedro, pare um pouco, não fale mais nada. Poderia ou não? Mas Jesus permitiu que ele falasse? Permitiu, irmãos. Deixa eu te contar. Essa é a maturidade. É você em Deus saber os seus limites. Vou te contar uma experiência. Certa vez, um discípulo meu, não posso contar o nome dele, que é Arlan. Vai editar? Não falei o nome do Arlan. Segunda reunião de discipulado comigo, tinha acabado de ser levantado líder. Eu estava lá naquele dia com 19 líderes. Lembra os números? Tinha 19 líderes, eu era discipulador. O Arlan tinha acabado de ser levantado líder. E aí ele entrou numa crise lá, porque eu falei para ele o seguinte, falei: olha, irmão, é o seguinte, eles tinham marcado férias, e as férias deles só iam solteiros, casais, né, homem e mulher. Eu falei: irmão, é o seguinte, para não ter aparência do mal, eu não controlo a vida de ninguém, irmãos, para não ter aparência do mal, irmão, chama casais, casados, pelo menos dá uma segurança, vocês não vão passar por tentação. Aí o Arlan, que ia para essas férias, ele abaixa a cabeça e começa assim. Olha, ele olhou para mim. Se for para ser assim, eu falei: Arlan, não fala, Arlan. Jesus não interrompeu Pedro. Por quê? Pedro já não era mais uma criança que não conhecia Jesus, tinha acabado de ter discernimento. Há experiências que Deus permite. É da vontade de Deus que você tropece, caia? Claro que não, mas Deus permitiu Pedro ir até o fim. Eu confesso para você que eu não fui igual a Jesus nesse momento. Falei: Arlan, a hora que o Arlan falou, eu falei: Arlan, para. Pensa no que você vai falar, irmão. Arlan, ele abaixou a cabeça e ficou. Falei: Arlan, mano, pensa, eu estou te protegendo, Arlan. Aí ele olhou para mim: se for para ser assim, eu prefiro sair da liderança. Falei: Arlan, eu te avisei, homem santo, você ainda falou, mano. Irmãos, está encerrada a reunião, todo mundo vai embora, menos o Arlan. E aí eu fui conversar com ele, falei: Arlan, deixa eu te contar uma coisa. Atitude de falar coisas indevidas, você está querendo tirar minha autoridade, não se faz isso.
argumentar dessa forma. Ah, pastor, mas não posso argumentar? Pode e deve, mas há um momento certo, há uma maneira correta. Você não sai falando desse jeito, você não expõe a vida do seu líder dessa forma, você guarda o seu líder, mesmo que seu líder esteja errado, você chega depois nele, olha, não gostei, você acha que é realmente assim, sabe, mas você guarda a sua liderança, sempre faça isso, irmãos, porque isso aponta para Cristo, amém? Amém? Os irmãos estão comigo? Aleluia. Aí eu falei, Arlan, agora você me pôs numa situação difícil, irmão, você me expôs na frente de todo mundo, mano, eu estou querendo te guardar, eu estou querendo poupar a sua vida, estou te livrando da aparência do mal, da tentação, de uma queda, estou guardando a sua vida, mano, eu te amo, mas você fazer isso, ao fazer isso, você está tirando a minha autoridade, e agora, o que eu faço? Vou te remover da liderança? Aí ele abaixou a cabeça, falou, pastor, você tem razão, você só estava me guardando, pastor. Falei, agora a gente tem uma situação para resolver, irmão, você agora vai ter que resolver isso na frente de todo mundo que você falou, vai de novo a próxima reunião, todo mundo, aí o Arlan lá, irmãos, queria pedir perdão, o pastor só estava querendo me guardar. O que significa isso, irmãos? Isso é amor. Aí você vê aqui, a pedra de tropeço, quando ela fala, e Jesus não interrompe, Jesus só exorta no final, é amor. Agora eu vou te contar uma coisa, se você toma uma reda de Satanás da minha parte, você nunca mais volta na igreja. Se o Alex foi aprovado aqui, foi ou não foi no início? Falei, o Alex é difícil pregar, ele já sabe que eu vou pregar, foi ou não foi? Aí de repente aqui no final eu olho para o Alex, mas eu não gostei de tal coisa, e tomo uma reda de Satanás, o que você acha que vai valer para ele? Seja honesto, irmãos, a pedra aprovada, a hora que eu chamei de pedra de tropeço no final, e eu vou te contar, que você está olhando para o Alex, né? Quero te contar uma coisa, irmãos, nós somos assim, mas nós não deveríamos. Sabe por quê? Mesmo Pedro, tendo tomado a reda de Satanás, ele permaneceu e permaneceu até o fim. O nosso teste não é quando está tudo muito bom, não é quando tudo está muito maravilhoso, o nosso teste mesmo é quando a coisa zangou, como diz no Goiás, é quando a coisa deu errado, é quando o seu casamento está fragilizado, é quando o seu cônjuge falou que não deveria, quando o seu marido falou que você não gostou, é quando o seu pastor falou alguma coisa que você não gostou, é quando, sabe, o nosso teste é quando a coisa zangou, o nosso teste é quando as coisas saíram do nosso controle, o nosso teste é quando a coisa você não consegue segurar mais, mas eu sou pedra, Senhor, pois é, irmãos, o nosso teste é quando as pedras rolam de um lado e para o outro. Deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai achar pedra com ponta na costa do mar, porque a água, ela vem e ela leva a pedra para frente, e quando ela volta trazendo a pedra para trás, e a pedra vai quebrando as pontas até que ela se torna redonda. A pedra que tem ponta, ela é difícil do mar levar, e ela é difícil do mar trazer, porque ela tem ponta, mas nada resiste à água. Quero te contar uma coisa, o Senhor tem trabalhado na gente, nos levando a quebrar pontas, e ficando mais fáceis de caminhar, seguindo a voz do Espírito, sendo guiado pela voz do Espírito, sendo direcionado por Deus, sendo lapidado por Deus, sendo moldado por Deus. Essas pontas que são esses garranchos, é necessário Deus tirar da nossa vida. E eu quero te contar uma coisa, não tira só quando está bom não, casamento é lapidado, meu amigo, um no outro, é na hora que o negócio está ruim mesmo. A hora que você quer um negócio e o negócio não quer, você quer ver relacionamento entre pai e filho, é quando tem que quebrar uma ponta na outra. E você vai, meu Deus do céu, mas não vai, que não vai. Quero te contar, pedras aprovadas pelo Senhor Jesus, é como a voz do Espírito, é como o Espírito Santo, ele é guiado para onde quer que ela seja necessária. Isso é ser pedra viva, isso é ser pedra viva. Pedra viva não é aquela pedra só parada, a pedra viva é aquela que vai para onde
A voz do Espírito nos guia. Por isso a gente não precisa e não pode ter ponta. É necessário ser lapidado como as pedras que ficam na costa do mar. Posso ouvir um amém de vocês? Então eu quero te falar, irmãos, não seja por esse caminho natural mais. Quando for falar, fale movido pelo Espírito. Quando for agir, fale movido pelo Espírito. Vai tomar uma decisão que tem implicação na sua família? Seja movido pelo Espírito. Sabe, tem discernimento. Busque conselheiros na sua decisão. Pior coisa que tem, irmãos, quero terminar falando sobre isso. Não tome decisões na sua vida sem buscar conselheiros. Não tome decisões, não passe circunstâncias na sua vida sem abrir seu coração. Esses dias, estava com uma pessoa, alguém para me dar uma água, mais uma água? Irmãos, que calor é esse, pelo amor de Deus, dos crentes? Obrigado. E o irmão falando, não, eu preocupo um pouco com meu filho, não sei se ele está envolvido na vida da igreja. E aí a hora que ele falou isso, eu falei, irmão, você está preocupado com o homossexualismo do seu filho? Deixa eu te contar, irmãos, você não tem que ficar constrangido quando você for falar alguma coisa. Você só tem que falar as coisas certas para as pessoas certas. Você só tem que abrir com as pessoas certas. Se você tem alguma crise, procure pessoas certas, gente que te ama mesmo. Você fala, olha, esse aqui se preocupa comigo, esse vai orar por mim. Se você tem passado uma crise, alguma circunstância, abra com alguém, fala, olha, estou passando uma circunstância difícil. Não tome decisões isoladas. Não tome, porque tem consequências grandiosas. Cuidado, as suas escolhas sempre têm consequências. Então, por isso, seja a pedra aprovada e não a pedra de tropeço. Na sua casa, você pode ser a pedra aprovada ou pode se tornar pedra de tropeço. Os irmãos me entenderam? Espero que o Espírito tenha falado, irmãos. Que eu só li o versículo, irmãos. Pelo menos no esboço tinha outras anotações. Depois, quem sabe, eu continuo com a outra. Vamos tocar aqui vamos dedilhar? Eu quero orar por você. Irmãos, essa semana nós perdemos um amigo, um irmão que era da nossa igreja. Na verdade, eu até sempre brincava com ele. Falei, irmão, você é o único membro fiel da nossa igreja que não vem regularmente. Que não é da igreja. Ele, desde que nós começamos esse trabalho, ele sempre esteve com a gente, sempre. E a última vez que eu tive uma conversa mais séria com ele, falou, não, pastor, eu vou ficar aonde Deus me colocou, porque às vezes eu falo que não tem tais coisas, mas eu não estou tendo a disposição de fazer. Aí ele pegou todo o nosso material e levou para a igreja onde ele participava. E ele sempre mandava uma oferta para a nossa igreja. Pastor, estou mandando uma oferta, porque o material tem me abençoado tanto. E essa semana ele faleceu. É o Antônio, pastor Antônio Bira. É um amigo, aonde Deus recolheu. Mas ele não está morto, ele está em Cristo Jesus e vai viver a eternidade. Eu quero orar pela família. Ele, coincidentemente, ele é tio do Jason, da nossa igreja americana do louvor. É alguém assim que ganhou meu respeito, ganhou minha admiração, ganhou minha amizade. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito em choque na hora. Mas eu fui acompanhando, porque ele mesmo liberou para que ele fizesse Ele fez a traqueostomia? Ele foi entubado, né? Acho que é isso, né? Ele foi entubado. E ele consentiu. Quando eu fiquei sabendo, eu perguntei, ele deixou? Ele falou, não, ele mesmo deixou. Eu quero falar em nome do Senhor Jesus que ele é uma pedra viva. Ele é uma pedra viva. Ele é uma pedra viva em Cristo Jesus. Eu quero orar pela família, eu quero orar por aqueles que ficam. Eu quero terminar essa pregação de hoje agradecendo o tempo que ele esteve conosco. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Ele tem, na festa das barracas, tem vídeo que passa que ele está na festa das barracas servindo. Ele participou de todos os momentos da nossa igreja. É alguém que leva a minha admiração e meu respeito. Mesmo sem conhecê-lo, gostaria que você orasse por ele, pela família dele. E sabendo que ele está num lugar extraordinário que é em Cristo Jesus. Ele completou a carreira.
Jesus, te agradeço pela vida do Bira, pelo pastor Antônio, esse homem que trouxe alegria, que sempre com muita honra, Senhor Deus, edificou a casa do Senhor, nos edificou, com muita honra, Senhor Deus, serviu a igreja do Senhor, com muita honra, Senhor Deus, reconheceu os teus desígnios, os teus caminhos. Eu oro, Deus, para que os filhos sejam confortados, para que a esposa seja confortada. Senhor Deus, nós como igreja, nós nos colocamos à disposição e declaramos que nós somos um com essa família. Livra-os do mal, guardamos, ó Pai, e declaramos que o Espírito do Senhor os consola e os renova. Senhor Deus, e fica a nossa gratidão por essa vida tão abundante que continua em Cristo Jesus do Bira. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantas são pedras aprovadas pelo Senhor? Levanta a mão. Vocês tiveram revelação? Glória a Deus.